E eu não vou me adaptar com isso aqui nunca, né? Amém, irmãos? Como vocês sabem, eu ainda estou um pouquinho com a voz, tá meio ruim. Então, me desculpem aí se às vezes falhar, se eu tiver que tossir no meio da mensagem. O inimigo se levantou, né? Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que falou muito forte comigo. Essa mensagem, ali está o tema dela: novos deuses, velhas idolatrias. Isso aqui foi feito com IA ou pegou na internet? É o que? IA? Ficou bacana, hein? Surgiu de uma necessidade. Toda palavra ela surge de uma necessidade, amém? Mas essa palavra falou muito forte comigo, porque mesmo pastor, mesmo anos de conversão, eu estava me pegando escravo de algumas outras coisas. Desde já eu quero já desmistificar algumas coisas com a igreja, tá? Quando a gente fala em exclusividade a Deus, eu não estou falando sobre vir à igreja, tá, irmãos? Não estou falando da gente vir e cumprir a agenda da igreja. Ser exclusivo de Deus é ter Ele como a nossa primazia, é o nosso tudo. A igreja está pegando? Então não se trata apenas de uma presença, porque como eu muito bem falo na maioria das pregações, se tem alguém que não falta em nenhum culto, é o diabo, irmãos. Por isso que nós devemos estar sempre atentos, sempre focados e olhando para o Senhor, afinal Ele é o nosso alvo, amém? Todos nós somos idólatras em potencial. Afinal, essa é uma das maiores artimanhas de Satanás. Ele tentou isso com Cristo, tentou com alguns grandes homens da fé que por fim acabaram caindo. E ele tenta, dessa forma ele tenta atrapalhar a nossa comunhão com Deus, colocando coisas, colocando tecnologias, colocando a rotina do nosso dia a dia, muitas vezes sendo prioridade para nós. E quando se torna prioridade, nós acabamos idolatrando essas coisas. Ou seja, as coisas externas, elas acabam se tornando maiores do que o nosso Senhor. Isso é um erro grave. Nada pode ser mais atrativo do que o nosso Deus, irmãos. Isso é inevitável até certo ponto, porque nós somos seres humanos que são condicionados pelas situações. Não é verdade que muitas vezes a gente está triste e ouve uma mensagem ali na televisão de algum pregador, de algum desses apóstolos, e aquilo mexe com a gente. Muitas vezes até uma heresia, irmãos, acaba mexendo com a gente, mas porque está suprindo uma necessidade do nosso coração para aquele momento. Mas deixa eu falar algo para vocês. A Bíblia, ela é um livro completo e tudo que nós precisamos nós encontramos nela, desde que nós olhamos, desde que nós vemos ler ela com os olhos da fé. Perdão. Desde que nós vemos ler ela com os olhos da fé, focando sempre no ministério de Jesus Cristo, irmãos. As coisas externas, o mundo, como a gente costuma dizer, elas não podem ser maiores do que o nosso Senhor. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe essa noite. Às vezes os maiores idólatras estão aqui entre nós, dentro das igrejas. Às vezes nesse ambiente onde nós deveríamos apenas adorar o único Deus, aqui muitas vezes nós nos perdemos. Idolatramos o louvor, idolatramos o momento da escolinha, porque é quando o nosso filho nos dá uns minutos de descanso. Idolatramos os professores, enfim, N coisas, irmãos. Às vezes não é algo planejado, mas vocês entendem que é tudo e qualquer coisa que nos tira o foco do nosso Deus. Quando nós viemos para cá e ficamos pensando nos nossos boletos, nos nossos problemas do dia a dia, aonde ficou Deus? Do lado de fora. Idolatria é a adoração de ídolos, imagens, objetos ou pessoas, ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, ou receba o amor e a honra e a glória que são somente dele. Podendo também significar uma admiração exagerada, uma veneração e desproporcional por algo ou por alguém, beirando fanatismo.
O conceito forte das religiões abraâmicas se expandiu para incluir o amor excessivo a quê? Bens materiais, fama, dinheiro, ideologias ou até mesmo pessoas que se tornam um Deus sob medida. O que é um Deus sob medida? Ele é feito para caber no nosso coração. Ele é feito exclusivamente para preencher um espaço que é do nosso Deus, irmãos. E acaba tirando o foco daquilo que é sagrado. Nós precisamos abandonar esse fardo, igreja. E aqui, antes de eu partir para o texto, eu quero falar uma frase que é minha mesmo. Por trás de uma boa idolatria, sempre tem um ótimo religioso. Abra comigo em Colossenses 3, verso 1 ao 4, nesse momento. Na minha Bíblia diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. O 4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui o apóstolo ele começa falando para um povo que parece ser recém-convertido, porque ele está falando de diretrizes básicas da fé. Afinal, a idolatria, ou rejeitar a idolatria, é um dos primeiros mandamentos. Uma das primeiras coisas que o Senhor instituiu. E hoje eu estou falando para pessoas que não são bebês na fé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas às vezes nós precisamos ser lembrados do básico, porque nós nos perdemos no óbvio, irmãos. Não é naquilo que é complexo, é naquilo que é mais corriqueiro, é naquilo que nós estamos acostumados a fazer. É onde nós somos tentados e é onde o pecado prevalece. Aqui eu estou falando para pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já têm uma certa caminhada de fé. E é por isso que precisamos frisar em nossas vidas: o básico precisa ser lembrado com frequência. Nós não somos mais escravos de ídolos e de vãs vontades, igreja. Por isso a necessidade de abandonar as velhas práticas. O velho homem, quando é citado, se houver a necessidade de ser citado, é único e exclusivamente para testemunho, para lembrar do lixo que nós éramos, naquilo que o Senhor nos transformou. Amém? Agostinho de Hipona, um dos pais da fé moderna, disse o seguinte: ninguém anseia pela vida eterna, incorruptível e imortal, a menos que esteja cansado dessa vida temporal, corruptível e mortal. Ou seja, nenhum de nós tem a capacidade de ansiar as coisas do reino. Quase que eu me perco, né? De desejar as coisas do reino se nós não estivermos com os olhos no reino. Como assim, pastor? Como que eu irei para perto de Deus se eu me cerco de coisas que me afastam dele? Muitas vezes usamos essas coisas como justificativa para evangelizar. Teologia perversa essa que diz que pode se misturar o santo com aquilo que não é santo, irmãos. Não tem como. Agora, nós vivemos em um mundo onde há carnalidade, não tem como nós fugirmos. Mas nós, como bons cristãos, nós precisamos dar um ótimo testemunho, para que quando chegue a hora da gente precisar debater com um ateu, com uma pessoa que não tem a mesma fé que a gente tenha argumentos e principalmente para ganhar aquela pessoa para Jesus. Vocês estão entendendo? Por que cada vez mais tem pessoas se afastando do Evangelho ao invés de virem para Cristo? Porque quando as pessoas vêm, elas não encontram a Cristo, elas encontram idolatrias, elas encontram novos deuses e elas pensam assim: nossa, eu vou ficar onde eu estou. Porque é a mesma coisa. O que acontece lá na minha religião acontece aqui nos evangélicos também. Então, que diferença vai fazer? Ou vai mais além ainda: eu sou muito mais abençoado naquela linha que eu creio do que aqui.
em meio aos evangélicos, porque eles são murmuradores, eles falam da vida dos outros, como nós falamos semana passada, alguns até roubam. O que eu vou fazer aqui? O evangelho deixou de ser atrativo porque virou lucrativo. Triste realidade, irmãos. Nós estamos escondidos em Cristo, não precisamos da sombra dos pecados. E aqui eu gosto de citar o que aconteceu lá em Êxodo. Todo mundo sabe aqui como é que foi a libertação dos escravos, né? Eles chegaram no deserto e aí começaram os dias escaldantes. O Senhor, em sua misericórdia, envia uma nuvem, e aquela nuvem dá descanso àquele povo. Aquela nuvem faz sombra, e aquele povo já não sente mais tanto calor. Durante a noite, o deserto é o lugar mais frio que pode se existir. E o Senhor enviava uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, para manter o seu povo aquecido. Essa era a sombra do passado. Hoje nós nos escondemos em uma sombra que é muito melhor. A sombra da cruz de Cristo. Perdeu a chance de dar um glória. A sombra da cruz de Cristo, ela está sobre nós. Por isso que quando nós pensarmos em pecar, nós precisamos o quê? Primeiramente lembrar do sacrifício que foi feito por nós, para que não se torne em vão. Como assim, pastor, em vão? É como aqueles pagãos aí fora, irmãos. E aqui eu vou bater um pouco lá fora, depois eu vou bater aqui dentro. Aquele povo que olha para Cristo e renega suas obras e adora imagens. E adoram pessoas, episcopado, papado, enfim, tantas outras coisas. Mas nós não somos melhores que eles, irmãos. Nós só trocamos a sombra e chamamos de evangelho. A cruz, ela é perfeita. Não há necessidade de amar outras coisas, nem criar novos deuses, porque Ele basta. Enquanto a idolatria estiver dentro de nós, nós não vamos ver plenitude nele. Enquanto nós vivemos dentro dessa idolatria, nós não vamos provar o melhor da terra que o Senhor nos preparou. Nós não vamos de forma alguma enxergar satisfação no sacrifício de Cristo, irmãos. Irmãos, vamos ser sinceros. A maioria de nós aqui, todos nós, a gente é ingrato demais. Graças a Deus aqui todo mundo dorme numa boa cama, vive numa boa casa, participa com uma boa família. Mas nós atribuímos isso a quem? Aos meus méritos, aquilo que eu dei, aquilo que eu depositei. E a obra da cruz está onde? Se eu sou uma pessoa melhor, é porque Cristo me encontrou. Se eu vivo uma vida boa, é porque Cristo assim quis, Cristo nos encontrou. Não tem como dividir o coração, irmãos, com deuses modernos, com novas coisas. Não tem como nós dividirmos esse espaço, porque Ele é do nosso soberano Deus. Viver uma fé assim é produzir mediocridade. Vivemos focado em milagres, em barganhas, em mistérios. Quando as coisas divinas acontecem, nós atribuímos a quem? A nós mesmos. E isso é um pecado que beira a blasfêmia. E a palavra nos diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Agora, se Deus decidir perdoar, amém, Ele é Deus. Estou falando o que a Bíblia fala. Quem pode contra o poder de Deus e a sua vontade? Não é verdade? Jonas 2,8 diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Aqueles que se dobram a ídolos rejeitam a cruz de Cristo. Além daquilo que a Bíblia chama de ídolo, eu pergunto à igreja essa noite: o que você tem idolatrado? Em que você tem investido tempo? Quais têm sido os seus primeiros pensamentos?
Por que eu falei da necessidade de pregar essa mensagem? Porque falou comigo. Às vezes na correria, despertava o celular, eu não abri o aplicativo da Bíblia. Eu não vou ser hipócrita e falar, irmãos. Não é porque eu sou pastor que tem asinha nas minhas costas. Não, eu peco igual todo mundo. E eu ia para o Instagram, 5 horas da manhã, irmãos. Isso é o básico, o básico. E qualquer oportunidade, celular. Já venci isso, estou vencendo, irmãos, mas esse é o mal da maioria das famílias hoje. Cada um é preso na sua pequena cela ali, ó, no seu telefone. Lembrando, né, é uma ferramenta poderosa para quem sabe usar, tá, irmãos? Colossenses 3, do 5 ao 7 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha só, como eu queria estar pregando aqui para nós como se fosse no passado, mas essa é a nossa realidade, irmãos. A conversão é seguir morrendo, e não é uma morte física, é uma morte da massa falida que o pecado construiu em nós, daquilo que o pecado corrompeu, para que o Senhor apareça. E aí eu preciso citar o batismo, irmãos. Às vezes a gente prega a nova vida após o batismo e tudo, né? É legal, é bênção, o batismo eu acho tremendo, porém, em muitos casos é só um banho. Conheço pessoas que se batizaram de dia e bateram na esposa à noite. Se batizaram de dia e à noite estavam fazendo qualquer fanfarronice aí pelo mundo. Qual é o problema disso? O testemunho, irmãos. Então não fica gritando aí, eu sou crente. Não faz sentido. Exerce a tua fé com sabedoria. Nós somos livres e nós não sabemos aproveitar essa liberdade. Deus detesta ser colocado em segundo plano, e o mais triste é que na maioria das vezes nós fazemos essa escolha. Primeiro é o meu lazer, depois Deus. Primeiro é o meu bem-estar, depois Deus. Primeiro minha família, depois Deus. E aqui eu preciso dar um focozinho na família aqui. Às vezes a gente diz assim: parei tudo para cuidar da família. Quando é realidade, amém, irmãos? Amém. Mas quando a gente usa isso como desculpa para ficar preso em outras idolatrias, em outros deuses dentro da nossa casa, irmãos, isso para Deus é semelhante ao que ele falou ao profeta Isaías. É um sacrifício do qual ele detesta, do qual ele abomina, ele vomita esse sacrifício, ele não aceita. Se nós amássemos nossa família, nós estaríamos aproximando elas de Deus. Se Deus fosse prioridade, todas as coisas seriam consequência. Um lar estruturado não é fruto de um Xbox, de um Play, de um celular. O sucesso no trabalho não é fruto de veneração ao dinheiro. Pelo contrário, isso é avareza. Não, queridos, obedecer a Deus é o que importa, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. É isso que a palavra nos diz. Já que vocês estão mortos para o pecado e o mundo, e aparecerão com Cristo nas glórias do seu reino, dominem toda inclinação carnal e maligna da natureza de vocês. E aqui nós precisamos dar um enfoque na palavra mortificai, que significa matai. E o significado aqui é que eles deviam subjugar inteiramente suas tendências malignas, ou seja, rejeitá-las, ou seja, buscar novos hábitos, coisas para aproximar de Deus e não afastar cada vez mais, de modo que essas não tivessem qualquer resquício de vida, isto é, eles de modo algum deveriam satisfazê-las. Ou seja, aqui está dizendo, irmãos, que eles não pararam de ser tentados. Quem aqui não sofre tentação todos os dias? No levantar, como eu falei às vezes.
Nós somos tentados constantemente. Agora, como nós vamos reagir a essa tentação é o que vai dizer se nós estamos próximos ou não do Senhor. É o que vai definir quem é o nosso Deus realmente. O texto aqui ele fala no passado daquele povo, e como eu queria estar falando do nosso passado. Porém, vivemos em tempos que criar um novo Deus é uma necessidade para satisfazer a nossa carne. Essa é a realidade de muitos de nós, irmãos, inclusive de pastores que amam a noiva de Cristo. Isso aqui é legal de falar. Amam a noiva de Cristo, mas detestam o noivo. Fazem de tudo pela noiva de Cristo, mas é para ter poder. Mas aquele que é o dono da igreja, da santa igreja, eles abominam, eles deixam do lado de fora. Quando, pastor? Quando eles amam mais o dinheiro. Quando eles amam mais o que as pessoas podem dar e não o que as pessoas são. Não o que as pessoas sentem. Muito parecido com o que a gente falou semana passada. Alguns usam Cristo de motivo para saquear as pessoas. Eu não canso de dizer isso, irmãos. Esses pseudo-apóstolos que nós temos nos nossos dias, isso me dá vergonha. Os verdadeiros apóstolos, como nós vimos semana passada, eles tinham tudo em comum. Se eles tivessem um bom carro, eles vendiam aquele carro. A linguagem do pastor Igor, tá? Naquela época não tinha veículo. Mas eles vendiam aquele bom carro e repartiam com o povo. E aquele povo, quando tivesse algo de valor, vendia e repartia também com os apóstolos. Nós devemos repensar como estamos preenchendo nossos dias. Celular, computador, televisão, a própria família. Todas essas coisas são novos deuses criados por nós, mas Deus chama isso de idolatria. Mateus 10, 37 ao 39. Uma vez, irmãos, eu preguei sobre esses versículos aqui, qual nós vamos ler. Mateus 10, 37 e 39. Eu fui tão malhado, tão achacado por falar o que eu vou tornar a falar aqui essa noite, que eu levei quase mais de 10 anos para falar novamente para uma igreja. Bíblia, tá? Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quantos de nós estamos idolatrando os nossos filhos? É tudo pro nenezinho. E Deus está onde? Aonde está o sacrifício da cruz? É tudo para minha esposa, ela é minha rainha. Mas e o rei dos reis? Irmãos, eu não quero que ninguém aqui seja um bronco em casa, tá? Dizer para a mulher, vai, te vira. Não, não é isso. Eu estou tentando abrir os nossos olhos, irmãos, para que a palavra ela fique mais presa em nós. Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, irmãos. Às vezes a gente usa isso como desculpa. E aí eu vou ter que falar, é para faltar culto, é para faltar as coisas, enfim. Mas principalmente para faltar com Deus, para faltar com a palavra com Deus. Eu não posso me envolver nas coisas da igreja, porque minha família está assim, está assado. Quando é real, amém. A gente entende que o primeiro ministério é a família. Mas e quando essas coisas são distorcidas? A gente já pegou casos, irmãos, da mulher vir conversar conosco e o marido vir e falar outra coisa totalmente diferente do que era em casa. Vocês entendem? Quando a gente tem o entendimento de um só, eu levo a minha família para Cristo, eu levo a minha esposa para Cristo, eu levo os meus filhos para Cristo. Eu olho para eles e digo assim, nossa, aí vem uma mulher e 2 crianças de Deus, que vão se tornar homens e mulheres de Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não tem como competir com o Senhor. Lá em casa as crianças o tempo todo ficam dizendo, quem você ama mais? Quem você ama mais? Isso é normal de criança, né? E aí a gente fala, é Cristo. Aí esses dias,
Podem perguntar depois lá para as tias da escolinha ali. E o tio, né? Foi pedido para desenhar o melhor amigo. O José não desenhou a mim, desenhou Jesus. Vai eu ficar com o ciúme de Jesus, irmãos? Eu quero é mais que ele fique mais próximo de Cristo. Quero aquele gurizinho exalando Cristo. A minha filha exalando Cristo. Os seus filhos exalando Cristo. Mas nós precisamos mostrar isso para eles. Explicar, a mamãe, ela é importante, ela é a rainha do nosso lar, mas tem alguém acima dela, a pessoa de Cristo. A igreja, ela é importante, a noiva de Cristo, ela é importante, mas existe alguém acima da noiva. É o noivo, o próprio Cristo. Amém. Obrigado, Márcio. Colossenses 3, do 8 ao 10. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. No livro Alvorecer dos Deuses, do pastor teólogo Iago Martins, tem uma frase, e eu quis trazer para a igreja essa noite. A agonia da idolatria revela um coração que adora o que não deveria e coloca no lugar de Deus aquilo que é criatura, ou seja, os papéis estão invertidos. Nós adoramos as coisas e não o Criador. Nós adoramos as criaturas e não o Criador. Irmãos, eu amo cada um de vocês. Uns mais, outros menos, por conta da afinidade, por conta da caminhada. Mas eu os amo, porque é a função de nós cristãos amar uns aos outros. É um mandamento. Além de ser um mandamento, amar as pessoas facilita a comunhão. Agora, o que eu não posso é deixar esse amor ser maior do que o amor pelo meu Deus. Se qualquer um de vocês se colocar diante Deus, a minha fé e eu, irmãos, me desculpa, eu os removo. Eu fico com Deus. Eu continuo com a fé. E aqui eu quero falar sobre alguns exemplos de idolatria. Idolatria a objetos e deuses falsos. Adorar estátuas de divindades como Baal, Moloque, Júpiter ou até mesmo uma cobra de bronze. Idolatria por dinheiro, avareza, o desejo excessivo das riquezas, onde o dinheiro se torna o fim em si mesmo e um foco central. É explicitamente chamado de idolatria. Idolatria por pessoas. Colocar um artista, um cantor, ainda que seja gospel. E aqui eu quero um tempinho para falar com a igreja. A gente vive malhando os católicos, como eu falei no início. Aí a gente faz tudo gospel. Esses dias até eu comentei lá no TikTok, o espiritismo gospel se criaram. Tem hora para orar agora, irmãos. É 3 horas da manhã, coisas místicas acontecem às 3 horas da manhã. Irmãos, história para boi dormir. Acontece nada, se tu for sem fé não vai acontecer nada. O que dita as manifestações não é uma hora específica, mas o quão próximo de Deus nós estamos ou não. E aí a gente condena os católicos, mas idolatra pastores. Aí não pode ter uma imagenzinha em casa. Aí tem que adorar a imagem de carne dentro das igrejas. Aí nós condenamos os utensílios ungidos no templo, lá dos irmãos. Mas aqui nós temos sabonete ungido, nós temos rosa ungida, nós temos, sei lá, tantas coisas aí fora. Vassoura para varrer a miséria. Pegar essa vassoura e quebrar no lombo desse pastor. Misericórdia, que diz para livrar da ira dele. A gente trocou uma idolatria por outra. Nos nossos dias, irmãos, Bolsonaro e Lula. Sei que o Bolsonaro está todo lascado lá no hospital, enfim, dizem, né? Mas o que a gente pode fazer com eles, irmãos? É orar. Vou estar eu brigando com o irmão que é mais de esquerda, o irmão que é mais de direita.
Entre os dois, eu queria que os dois estivessem presos, né? O menos pior. Nós, brasileiros, nós temos aquilo que nós pedimos, irmãos. Nós adoramos idolatrar um político. Ah, tu quer ver festa? É ver um político entrar na rua. Meu Deus, é criança, é mulher, é idoso, é todo mundo na volta. E Deus está onde? Se a palavra é muito clara, que Deus dá aos governantes segundo o povo, segundo o coração do povo. Por isso que a gente só tem essas imundícias. Por isso que a gente é tão assolado, irmãos. Aí ao invés de usar o altar, que para muitos é o altar santo do Senhor, para pregar a palavra, ficam extorquindo as pessoas e falando de política, botando um irmão contra o outro. Eu não quero saber se tu é de direita ou de esquerda, eu quero é que tu seja de Cristo. Eu quero é que tu esteja naquela grande festa comigo, naquele grande banquete. É isso que eu quero, é isso que importa. Colocam políticos, um líder acima de Deus, idolatrando sua imagem ou a sua influência. A idolatria é o poder e prazer, o vício em poder, a fama, os prazeres desregrados, luxúria, festas que consomem a vida e a afastam de Deus. A idolatria por si mesma, aqui muitos de nós é pego. Às vezes, até eu me pego nisso, irmãos. Toda vez que eu sou elogiado, que alguém diz assim, pastor, que mensagem. Toda vez, irmãos, vocês vão perceber que eu digo assim, foi o Senhor. Porque eu padeci muito por isso. As pessoas me falavam, que mensagem. Aquilo foi engrandecendo meu ego a ponto de um dia eu querer fundar uma igreja. Mais uma. Para quê? Vai saber se não ia virar uma seita, uma heresia. O egocentrismo é a busca incessante por si mesmo, promovida pela mídia, não a da igreja, tá? Não é a mídia da igreja. Pode ser uma forma de idolatria. Idolatria por ideias, ideologias, quando o partido político, um estilo de vida ou uma filosofia substitui a fé em Deus. Irmãos, a gente está vivendo nesses dias. Como eu falei agora há pouco, as pessoas brigando por conta de política. Irmãos que não se falam mais, às vezes até parentes, por causa de ideologia. Não só isso, por conta de ideologias dentro do Evangelho. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou disso, sou daquilo. Meus irmãos, e o foco, cadê? E Deus está onde? Se é Ele que importa. Idolatria por ídolos modernos, ídolos tecnológicos, por exemplo, celulares, televisão, enfim. Ou a busca por gratificação instantânea. Eu não sei qual desses talvez você se encaixa, ou qual desses deuses você tem criado para te satisfazer, mas o conselho é, abandone enquanto ainda é tempo. A conversão é marcada por aquilo que nós deixamos para trás, não por aquilo que nós adquirimos, não por aquilo que nós juntamos. Se conhece um convertido quando ele fala mal do seu passado e não quando ele se exalta com aquilo que ele vivia. Nós aprendemos isso com Cristo, com Paulo e os demais apóstolos. Após Jesus, nada mais importa e o resto, tanto faz. Exalar o seu bom perfume é a nossa meta de vida nessa terra. 1 Coríntios 10,14 diz assim, por isso, meus irmãos, fujam da idolatria, resistam contra a idolatria. Precisamos parar de mentir para nós mesmos. Às vezes o fardo pesado que carregamos não é resquício da religiosidade. Pode ser um ídolo de estimação que você e eu, a gente está alimentando ali. Pode ser algo que nós criamos para ocupar o espaço que é de Deus e a gente fica injetando. Como assim, pastor? Às vezes é a busca pelo corpo perfeito. Às vezes é a busca pela pessoa perfeita. Às vezes a tecnologia perfeita. E assim por diante. Vai se atualizando, irmãos. Em Êxodo 20, do 3 ao 4 diz assim, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa no céu ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Mandamento do Senhor.
Eu usei justamente o texto de Colossenses, irmãos, porque fala de amor, fala de um amor que vem de Deus, um amor que, se os irmãos acompanharem mais à frente, vai falar que é um amor que gera um elo. Qual desses deuses aí que nós adoramos vem atrás de nós quando nós precisamos? O único Deus que procurou o homem em toda a história foi o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus Criador. Ele, irmãos, nenhum outro Deus. Se forem procurar Maomé, os ossos nem estão lá mais, já apodreceu, mas está lá toda a sua história. Buda, a mesma coisa. Tantos outros deuses por aí, irmãos. Os santos, todo mundo virou osso, todo mundo virou pó. Mas Cristo não. Cristo não se encontrou nada porque Ele ressuscitou. Não se encontrou nada porque o Senhor o levou para si. Um amor que vem de Deus. Afinal, qual desses deuses que mesmo abandonado torna vezes e vezes ao homem para que ele não se perca? Sim, nós precisamos abrir mão do que a carne ama, porque isso nos faz mais próximos de Deus. E aqui eu já vou indo para o final, irmãos. Acabou tudo cedo, né? Existe um trono. Esse trono é o meu e o teu coração. Para pensar um pouquinho. Quem está sentado nele? Diante de tudo que foi exposto, a pergunta que ecoa nesse silêncio não é se a gente é idólatra, mas sim quem está sentado no trono do nosso coração. Idolatria é um pecado, nós acabamos caindo nele. Mas o que importa é quem domina o nosso coração, irmãos. Vimos que os novos deuses são astutos, eles se vestem de rotina, de tecnologia, de sucesso e perigosamente até de ministério. Como eu falei na frase lá atrás, por trás de uma boa idolatria sempre tem um ótimo religioso. O religioso ele sabe falar de Deus, mas o idólatra que habita nele escolhe o seu próprio bem-estar, sua reputação ou seus desejos carnais como prioridade absoluta. A pessoa muda quando as luzes se apagam. Às vezes a pessoa é uma coisa diante dos irmãos, quando as luzes se apagam ela se transforma, gira no manto, fala em línguas. Nós não temos como julgar isso, até porque a Bíblia nos instiga a não fazer isso, tá, irmãos? Mas tem tanta coisa falsa aí, e o conselho que eu dou aos irmãos é: prestem muita atenção. Leiam a Bíblia, porque aí dá para comparar o que é real e o que não é. Também falamos sobre um convite da morte para a vida. A mensagem de Colossenses 13 é radical. Não se trata de melhorar o velho homem, mas fazê-lo morrer para que nasça de novo. Não há reforma possível para um ídolo, ele deve ser despedaçado. A boa notícia é que não somos chamados do vazio. Quando abandonamos esses deuses de estimação que pesam em nossos ombros, não ficamos órfãos, pelo contrário. Deixamos a maledicência para encontrar a verdade que liberta. Deixamos a ganância para encontrar a provisão que nunca falta, o maná que nunca se acaba. Deixamos o ego para sermos preenchidos pela glória daquele que é o único digno. E aqui eu convido os irmãos a tomarem uma decisão. Eu não vou chamar você até a frente, porque eu não gosto disso. Eu sempre falo isso. Mas eu quero chamar os irmãos a uma decisão essa noite, irmãos. O que tem tomado o seu tempo com Deus? O que tem te feito um idólatra? A idolatria nos promete satisfação, mas entrega agonia e mediocridade espiritual. Ela nos faz barganhar com o Criador como se Ele fosse um balcão de negócios. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, aquela que Jonas diz que os idólatras rejeitam e desprezam, nos chamam de volta hoje. Se você percebeu que criou um Deus sob medida para justificar suas falhas ou para buscar um conforto que não venha do alto, o tempo de renúncia é agora. Que possamos sair daqui não apenas com o conhecimento de que Deus é o primeiro, mas com a disposição prática de remover qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer ideologia que tenha ousado ocupar o lugar dele. Que a nossa vida esteja de fato escondida com Cristo em Deus,
pois enquanto Ele for tudo o que temos, descobriremos que Ele é tudo o que realmente precisamos. Fuja da idolatria e corra para os braços de Deus. Se coloque em pé.